Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Muari wakanaka. Pankua ose. Oh, glória a Deus. Vamos orar? Estamos felizes. Equipe de louvor de Olímpia hoje louvando a Deus conosco. Momento de alegria, momento de festa. Esses dias tivemos Iamir Rio Preto 1, hoje Olímpia 1, logo outras também virão em nome de Jesus, amém? Eu vou ver se eu deixo o Fernandinho vir louvar aqui, amém? A Miriam também, eu vou ver se eu deixo ela vir, vamos ver, né? Glória a Deus, amém, queridos? Estamos bem servidos, foi uma bênção, o louvor foi muito gostoso. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço que o Senhor venha abençoar ricamente esse Citadel, com tuas ricas bênçãos. O Deus de graça, o Deus de amor esteja sobre esse lugar. Abençoamos, ó Deus, as igrejas que estão conectadas conosco, a nossa igreja, aqueles que não puderam vir, aqueles por conta de distância, aqueles que por conta de enfermidade não puderam estar aqui conosco. Nós já abençoamos cada vida, abençoamos a vida dos meus apóstolos, dos meus pastores, com toda sorte de bênção. Eu declaro, Deus, a tua presença em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Sem mais demora, vamos para a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel 23, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito. Você está abrindo a tua Bíblia aí, né? Bom. Glória a Deus. Esse barulhinho aí da Bíblia é... Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Amém, queridos? Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Davi, o grande rei Davi, que derrotou o urso, quando este quis pegar a sua ovelha. O mesmo Davi que derrotou o leão, o mesmo Davi que derrotou Golias, o mesmo Davi que derrotou os filisteus, o mesmo Davi que derrotou vários inimigos, agora está vivendo uma fase muito difícil. Isso mostra que até um grande líder tem suas fases difíceis. E esse Davi, no capítulo 23, é um Davi que está quietinho. E chegou uma notícia no WhatsApp na época, que a cidade de Keila, Keila não é nome de gente, viu, irmãos? Keila é o nome de uma cidade. Os filisteus iriam saquear Keila. E Davi? Davi está em outro canto. Davi está na dele. Mas a Bíblia diz que Davi ficou sabendo que o inimigo ia atacar Keila
algo despertou no coração de Davi, de ajudar o povo de Keila. Ele queria ajudar. Gente, não tinha nada a ver, nada a ver com ele. Quantos estão entendendo que não tinha nada a ver com ele? E aí, simplesmente, ele foi falar com Deus: Senhor, eu devo ajudar Keila? E Deus falou sim. Mas essa busca de Davi em dizer que queria ajudar Keila, o contexto bíblico do capítulo 23 tem a ver com 22. Vamos abrir 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 1, está escrito assim, ó: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Para onde Davi foi? Fala para quem está do seu lado assim, ó: Davi, o que matou Golias, o que matou o urso, o que matou o leão, o que matou os filisteus, agora está na caverna. A gente ouve falar que Elias entrou na caverna, mas Davi também entrou na caverna. Olha o nome da caverna: caverna de Adulão. De certo era para nego ficar adulando ele. Olha a continuação do texto. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Versículo 2: agora que vem o bicho pegando para o nosso lado, para que vai mexer conosco. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Fala assim, ó, era financeiro. Em algumas bíblias está escrito endividado. Quem que juntou com Davi? Fala os endividados. Eu sei que aqui ninguém está endividado. Então ninguém aqui entraria com Davi nessa caverna. Não, está ali o outro depois. E todo homem endividado, esqueci aqui. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Quantos? Ok, agora vem para cá para você meditar. Você tem alguém na tua casa que é amargurado de espírito, que é endividado, que vive em aperto? Pois é fácil de aguentar essa pessoa? Não. Agora você imagina Davi numa caverna. Diz a Bíblia que iam chegando pessoas e mais pessoas, Bruno. Só que o tipo de pessoa que chegava para ele era tudo gente em aperto, Tiago. Não chegava nenhum gente boa, era só nego ruim. Ele estava vivendo esse momento. Agora vem cá, se o povo foi para a caverna e encontrou Davi, é porque Davi foi primeiro. Quantos estão entendendo? Ele estava lá. E parece que quando a gente está na caverna, parece que só a gente tem um imã. Você sabe o que é um imã, né, irmão? Você sabe, né? Tem um imã que atrai só coisa ruim. É isso aí. Só isso aí. E como se não bastasse, fosse um ou dois, você tem 2 discípulos. Você tem 3 discípulos. Aí você fala assim: meu Deus, eu tenho 3 discípulos e 2 estão amargurados, eu já estou assim. A Bíblia diz que os 400 homens se sujeitaram a Davi. Ou seja, Davi se tornou líder de 400 discípulos. Tinha alguma gente boa? Não. Você imagina como é que era acordar naquele acampamento? Eu estou endividado, eu estou apertado, eu estou na crise, eu estou mal, vontade de chutar tudo balde, de jogar tudo fora. O outro falou assim: mas você já está no fundo do poço. Você já está na caverna, não tem mais nada para jogar fora, você já está no buraco. Aí esse time é um time que está vivendo problema. Essas 400 pessoas foram para lá porque estavam com problema. Davi foi para lá porque estava com problema. Quantos estão entendendo? Entendeu o contexto do capítulo 22? Agora vamos voltar para o 23. O que aconteceu no 23? Davi, que está com problema, que está mal. Por que Davi estava mal? Quer saber? Levanta a mão. Porque Saul estava com ciúme dele e queria matar ele.
Saul viu que ele estava sendo a bola da vez. Saul queria matar ele estava fugido. Então o cara estava mal, fugindo, ameaçado de morte. E os 400 homens, tudo no mesmo espírito. Mas esse cara, chamado Davi, que está com problema, fica sabendo que tem um povo que está precisando de ajuda. E ele está bem ou ele está mal? Ele fez assim, ó. Chega uma mensagem aqui para mim. Estou vendo aqui o Facebook. Nossa, os filisteus vão fazer guerra contra Keila. Ele fez isso, ó. Tô nem aí, não tem nada a ver comigo. Ele fez isso? Ele fez isso? Não é comigo. Ele fez isso? Ele teve vontade de ajudar. Ele estava bem? Ele estava bem? Não. Aí ele foi falar com Deus. Deus, é para me ajudar Keila? Deus falou o que para ele? O que Deus falou para ele? Sim. Aí ele foi falar com os discípulos dele. Aí o pastor Leandro foi falar com os 400. Glória a Deus, Deus e Mar. Só que aqui não tem ninguém endividado, né? Mas ainda bem, graças a Deus, amém. Aí, queridos, fiquei sabendo que São José do Rio Preto está sofrendo um ataque do inimigo. E nós precisamos salvar a vida dos riopretenses. Você sabe o que os 400 homens fizeram? No versículo 3. Vamos ler o versículo 3? 1 Samuel 23, 3. Porém os homens de Davi lhe disseram. O que eles disseram? O que eles disseram? O que eles disseram, querido? É diferente daqui, né? Porque aqui a gente fala assim, vamos fazer evangelismo, vamos saquear o inferno. O povo fala, é pra já, ninguém tem medo. Vamos pregar no culto, querido, eu vou colocar você para pregar no culto de domingo. Eu tenho medo. Vou te falar, viu? Ainda bem que não é só privilégio meu, não. Davi também teve. Agora você imagina, presta atenção. O Davi aqui, ó, querendo salvar Rio Preto e vamos para cima. Eu estou com medo. Na verdade eles estavam com medo porque eles estavam vivendo uma vida horrível. Eles estavam cheios de problemas. Mas Davi também não estava? Estava. Agora Davi fez o quê? Ele disse assim, se eu tivesse numa outra fase, eu ajudaria, mas eu não estou bem. Então, coitado de Keila, vai tudo morrer, porque os filisteus é só gigante. Coitado, ele fez isso? Mesmo tendo problema, ele se preocupou em salvar Keila. Ele não ficou lamentando. Ele não ficou como muitos que quando tem problema falam assim, agora não vai dar para me fazer a obra mais. Ele preocupou. Estou na caverna. Qual que era o lugar que Davi estava? Você não está na caverna. E ainda se estivesse, Deus quer te usar para você salvar as Keilas lá fora. A mensagem de hoje se chama servindo aos outros, mesmo com problema. Repete comigo, servindo aos outros, mesmo com problemas. Servir aos outros é propósito de Deus, é mandamento de Jesus. A gente sempre pensa em ministrar a Deus. Ok, mas você pode ministrar às pessoas. Ele está ministrando. Eu estou ministrando. O líder de célula toda quinta-feira está ministrando. Ministrando a quem? As pessoas. Servindo a quem? As pessoas. Você acha que um líder de célula não tem problema? Você acha que um discipulador não tem problema? Você acha que primeira geração não tem problema? Só eu que não tenho problema. Só tem duas coisas que te impedem você de ajudar os outros. Duas. Primeiro, você está vivendo no pecado, aí você não adianta. Aí você tem que ir lá se consertar.
Segundo, se a tua família está sendo destruída, aí não adianta você querer ajudar lá fora, sendo que não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Então você tem que restaurar a sua casa. Aí você tem que cuidar dos teus. É pecado? Estou no pecado, estou na gandaia, estou na bagunça. Não, então não adianta você querer ajudar os outros, você não está aguentando nem andar. Um cego não pode dirigir outro cego. Não estou em pecado, pastor. Estou firme, estou lutando contra o pecado, estou na graça. Glória a Deus. Mas minha família, meu casamento está sendo destruído. Não, então tem que parar tudo e vai cuidar do teu casamento, meu filho. Pode estar fazendo o que for, você tem que parar e cuidar do teu casamento. Mas e o meu ministério? Mas e o teu casamento? Ministério você volta e faz depois. Primeiro a tua casa. Porque a tua família é importante. Tirou disso, a Bíblia não tem texto base para você não servir uns aos outros. Não tem. Você não vai encontrar na Bíblia. Eu vou ler para vocês o que está escrito na segunda carta aos Coríntios. Vocês não precisam abrir, vocês vão acompanhando comigo agora. 2 Coríntios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Para aí. Por que está escrito Deus de consolação? Se é Deus de consolação, é porque Deus vai precisar consolar. E só existe consolação em que situação? Quando você está fazendo churrasco, precisa de consolação? Que hora que entra a consolação? Na hora que a gente está mal. A Bíblia diz que nós temos um Deus de consolo. Se existe um Deus de consolo, logo nós vamos ter problema. Versículo 4 diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. A gente tem tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, naquilo que Deus te consola, amanhã você tem que servir a outras pessoas. Agora aqui já vamos entrar no nível. Espera aí, você diz assim: eu estou vivendo uma fase de problema, eu não posso servir uns aos outros. Mas e quantos problemas você já resolveu? E quantas lutas você já venceu? Aí eu te faço uma pergunta: quando é que você vai usar essas lutas do passado, que você já venceu, para consolar quem está passando pela prova hoje? Porque se você for esperar acabar a tribulação, acabar a luta, acabar a prova, teu saldo fica positivo, sabe quando que você vai servir? Fala para quem está do seu lado, sabe quando você vai servir? Veja se ele adivinha, veja se ele é profeta. Nunca. Aquilo que você já viveu, querido, aquilo que você já passou, aquilo que você já superou, Deus está contando no relógio para você começar a servir uns aos outros, a consolar uns aos outros. Não tem essa de falar: deixa eu primeiro resolver esse problema, depois eu vou servir. Não tem isso. Você está resolvendo, escuta aqui, você está resolvendo esse problema, ok, continua resolvendo esse problema, mas pega os que você já resolveu e sai derramando consolação na vida das pessoas. Enquanto isso, vai lutando com esse, porque esse amanhã vai sair daqui no nome de Jesus e vai entrar aqui, e ele vai servir para consolar outras pessoas. Quantos creem nisso? Levanta a mão. Segunda Coríntios 1:7. Olha o que Paulo está falando. Eu estou lendo Coríntios, quem escreveu Coríntios foi Paulo. Paulo foi um cara que não sofreu. Paulo foi um cara que tinha uma cadeira de apóstolo sentado e não sofreu. É isso? Então quem está falando de sofrimento aqui é um cara que tem experiência. Olha só, o 1:7 diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme. Paulo está falando para a igreja, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. É promessa de Deus dizer para você que está passando por sofrimento, que do mesmo jeito que você está passando por sofrimento, você vai passar pela consolação de Deus. E o 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, fala para quem está do seu lado assim, é para você essa. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Para aqui, pode deixar o texto aí. Paulo está dizendo assim: queridos, vocês sabem aquilo que eu enfrentei na Ásia? Eu enfrentei tribulação na Ásia. A continuação do texto diz assim: porquanto
foi acima das nossas forças. A luta que ele passou foi pequena? O que ele está falando? Que a luta foi que tamanho? Que tamanho que foi a luta? Fala assim, ó, acima das forças de Paulo, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você sabe o que Paulo pensou? Ele estava desesperado, perdeu a esperança da vida dele. Ei, você já perdeu a esperança de viver? Olha que situação que eu estou citando. Você já perdeu a esperança de viver? Muita gente perde a esperança de viver e dá um cabo à sua vida, se mata. Você já perdeu a esperança de viver? Paulo, o apóstolo, perdeu a esperança de viver. Você acha que ele passou por uma pequena prova ou por uma grande prova? Ele está dizendo assim, ó, o que eu passei, querido, foi acima da minha capacidade de força. Eu não tinha capacidade de aguentar. Contudo, o versículo 8 é o que ele sentia. O 8 é o que ele sentia. Mas olha o 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, fato. Aqui não é sentir, aqui é realidade. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele tinha uma sentença. Paulo estava sendo procurado para ser morto. E ele disse, eu tenho uma sentença de morte. E ele está dizendo, sabe o que, querido? Que a sentença de morte que veio sobre ele, era para que ele deixasse de confiar nele, e passasse a confiar em Deus. E o 10, o qual nos livrou, passado, livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará, futuro, continuará a livrar-nos. Agora vamos pegar o português. Se Paulo está dizendo que Deus vai continuar livrando ele no futuro, significa que no futuro vai ter enrascada para ele. Vai ou não vai? Porque se não tivesse enrascada no futuro, Deus precisava livrar ele no futuro? Continuará livrando. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, quando você acabar de resolver esse problema, existe uma fila esperando. Deus não prometeu que você fosse resolver o problema e não tivesse mais nenhum. Paulo sabia, querido, que ele precisava confiar em Deus. Uma sentença de morte. Só que sabe o que ele fez? Gálatas 6:9 diz assim, estou falando de Paulo, esse cara que perdeu a esperança, esse cara que sofreu uma luta acima das forças dele. Gálatas 6:9 ele diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é uma condição para quando nós estivermos bem, ou é uma condição sempre? O que você acha? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe o que Paulo está falando? Se você está na prova, se você está com luta, se tua alma está em conflito, se você está na caverna, continue fazendo o bem. Agora, o que é fazer o bem? É servir uns aos outros. Sabe lá na célula, quando tinha o momento da comunhão, você levava aquele lanchinho, você estava servindo uns aos outros. Sabe a hora que você pegava o refrigerante e servia as vidas novas? Você está servindo uns aos outros. Sabe quando você fica na porta? Você está servindo uns aos outros. Sabe quando você vem limpar a igreja? Você está servindo uns aos outros. Sabe quando você está sabendo que uma pessoa está precisando de uma conta de energia, você paga, aí você vai lá e paga a conta de energia? Você está servindo uns aos outros. Mas e eu? Não cesse de fazer o bem. Se não cesse, você não pode parar. Alguém diz assim, eu tenho direito de parar, só se for para cuidar da tua casa. Só se está desmoronando lá, você vai cuidar da tua casa. Se você não fizer isso, é sem juízo. Agora olha só o que acontece. Primeira carta aos Coríntios 15:58, tem uma coisa aqui que mexe muito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, fala assim, firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Fala assim, ó, sempre abundante. Essas duas palavras têm o significado que eu vou falar aqui agora. Fala sempre e abundante. O que é sempre? Sempre fala de continuidade. Fala que você não pode parar. O que é abundante? Abundante fala de medida.
pouco, médio, muito e abundante. Abundante é medida, sempre é contínuo. O que Deus está falando? É sempre em alta intensidade. Abundante é alta intensidade. Agora vamos ler o versículo inteiro, colocando essas duas palavras que eu vou colocar aqui para vocês. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre com intensidade no quê? No quê? É para servir e é para parar? É para servir e é para parar ou é para continuar servindo? E é para servir de qualquer jeito? É para servir no raso? É para fazer meia boca? É para fazer mais ou menos? É para fazer na média ou acima da média? Então não, tem gente que fala assim, ó, eu estou fazendo a obra, mas não me espera exigir muito de mim. Querida, a Bíblia está dizendo que em todo tempo Deus espera de nós uma abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pensa que todo dia que eu prego eu estou bom? Só que eu tenho que subir aqui e dar o meu raso, você vai querer? O médio? Ou isso aqui é abundante? O que vai fazer para Deus, tem que fazer acima. E não é um dia, não é outro. Você vai pregar no culto aqui tal dia, é o teu melhor, não é qualquer coisa. Você vai fazer a tua célula, sempre é o teu melhor. Mas pastor, tem dia que a gente não está bem. Ok, o que Deus falou? Davi também não estava bem. Você sabia que quando a gente cuida um dos outros, a gente está se preocupando com Keila? Porque quem são as pessoas da nossa célula? Não tem nada a ver com as pessoas da nossa célula, tem a ver com a minha casa. Mas Davi falou assim, eu me preocupo com o de fora. Agora é interessante, a equipe de Davi tinha medo. E aí Davi foi lá falar com Deus de novo. Deus, e aí, é para ir ou não é para ir? E Deus falou 2 vezes para ele, vai. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Davi se tornou herói, porque diz a Bíblia que ele livrou Keila dos filisteus. Então ele se tornou um herói, sim ou não? Sabe quantas vezes Deus quer fazer você herói? Sabe quantas vezes Deus quer pegar você naquele pior momento e fazer você se tornar um herói no teu pior momento? Você sabe que tem Keilas passando dificuldade ao teu redor, e você está aí, ixi, se eu estivesse naquela fase de quando eu vim para a igreja, eu ia restituir, eu ia ajudar aquela pessoa. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, acorda, é ligeiro. Não está bem? Deixa teu sentimento na caverna, deixa teus pensamentos na caverna, e vai com o coração para ajudar as pessoas, querido. Davi não ficou preso no sentimento dele. Davi ficou preso no sentimento? Ficou preso, Cidinha? Ficou preso, Deusimar? Não ficou preso. Os homens de Davi ajudaram Davi. Ajudaram ou não ajudaram? Eles estavam com coragem ou estavam com medo? Imagina se tivesse com coragem. Ei, você está no teu discipulado? Teus discípulos estão com medo? Nós temos que ir para cima, querido. Vai ter encontro dia 12 de novembro. Só tem 19 pessoas inscritas até agora, só 19. Nós vamos para cima. Só tem 19 até agora. Dá tempo de aumentar esse número ou não dá? Dá para ir para cima? Agora você, eu estou com medo, vamos para cima. Estou com problema, vamos para cima. Agora deixa eu fazer uma reflexão com você que eu anotei aqui. Medita aí. Você é firme. Nós lemos um versículo para falar que tem que ser firme. Aguenta aí. Você é firme quanto ao teu sentimento que diz assim: Deus está me fazendo servir aos outros sem me poupar. Quantos que não estão lá arrebentados? Estou cheio de problema. E Deus está me fazendo servir aos outros na célula, no discipulado, sem me poupar. Tua alma diz isso, teu pensamento diz isso, que Deus não está te poupando. A pergunta é, Davi, ele foi firme com os sentimentos dele, por isso se tornou um herói. Te faço uma pergunta. Era a vontade de Deus que Davi, mesmo mal, ajudasse Keila? O que você acha que Deus vai responder quando você perguntar se é a vontade de Deus que você vai ajudar São José do Rio Preto? O que você acha que ele vai responder? O que você acha que ele vai falar? Se você perguntar para Deus assim, Deus é para mim ganhar vida na célula, no discipulado, o que você acha que ele vai responder?
Você acha que vai responder o quê? Você está mal, meu querido, você está cheio de problema. Você está na prova lá no serviço, é melhor não. Ele vai falar isso para você? Ele vai falar sim, vai. Fala para quem está do seu lado, fala assim, você entendeu o recado? Deixa eu te dar outros exemplos. Vou te dar outros exemplos na Bíblia de gente que estava na prova e serviu a Deus. Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha para mim, a igreja estava suave ou estava em perseguição? Você crê que isso é um grande problema? Perseguição é para matar. Era um grande problema, sim ou não? O que a igreja fez? Olha aí, e todos, exceto os apóstolos, porque os apóstolos ficaram lá, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Sabe para quê? Para pregar a palavra. Veio a luta, o que a igreja fez? Foi pregar a palavra. Pregar para quem? Para Deus ou para as pessoas? Para as pessoas. Servir uns aos outros. Outro texto. Olha o que Paulo diz aos Gálatas. Gálatas 4,13. Olha o que Paulo está falando. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Deixa o versículo aí. A primeira vez que Paulo pregou o evangelho para os Gálatas, para os da galáxia, como chamam, ele estava bem de saúde? Ele estava bem de saúde ou estava doente? E doente, Deus exorta, o que aconteceu? Deixa eu te explicar. Paulo estava numa viagem missionária. Lucas era médico. Não estava no plano de Paulo ficar na galáxia. Só que ele ficou doente, o médico falou assim, fião, você tem que parar essa viagem agora. E aí? Vamos ficar hospedado em galáxia. O que ele fez? Estou de repouso, vou descansar, estou doente, Deus vai me entender. O que ele está dizendo aqui? A primeira vez que eu preguei para vocês, eu só preguei porque eu fiquei doente, porque senão ele tinha passado a cidade e ido embora. Quer dizer que uma enfermidade fez ele servir ao próximo. E olha o 14, o que diz? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Tem gente que fala assim, como que eu vou pregar a palavra de Deus se a minha vida está cheia de problema? Quem já pensou isso? Levanta a mão. Quem já pensou isso? Seja assim, honesto, levanta a mão. Pois é, como é que Paulo prega um Deus que cura? Deus cura ou não cura? Cura ou não cura? Como é que a Bíblia diz que Paulo foi usado para curar muita gente, mas agora quem é que está doente? Paulo. A Bíblia diz que era para o povo receber ele com desprezo. Ele estava doente. Era para o povo falar assim, você está falando de um Deus, mas até você está doente? Mas a Bíblia diz que o povo não recebeu ele com desprezo. Sabe o que eu aprendo, querido? Que você pode estar passando a prova, a luta que for, querido. Você tem que entender, Deus te chama para servir as pessoas. Outro texto. Um cara que não sofreu no Novo Testamento, que eu não falei ainda, o nome dele, Paulo. Já falei? Vamos outra. Paulo e Silas na prisão. Estava fazendo churrasquinho na laje? Não. Meia-noite, ensanguentado, roupa rasgada, amarrado no tronco, preso, esbofeteado e humilhado. É luta isso ou não é? Para você, você considera isso como uma luta ou não? É luta ou não é? O que a Bíblia fez? O que a Bíblia fala? Que veio, abriu as portas, e olha o que diz o versículo 32, Atos 16, 32 diz assim, que o carcereiro ficou com medo, e olha o que ele fez com o carcereiro, ó, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Que jeito que ele estava? Ensanguentado. Que jeito que ele estava? Machucado. Ele saiu da prisão, para quem que ele foi pregar? Para a família do carcereiro. E olha o versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando-lhe deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Paulo estava machucado, estava fazendo a célula, na casa do
que fica lá prendendo ele, do guarda. Ele pregou a palavra, o povo aceitou Jesus. O que os caras fizeram com ele? Pô, você serviu a gente com a palavra, nós queremos servir você, Paulo, curando essas feridas. Deixa eu te limpar. Paulo serviu a quem estava contra ele. Ei, Paulo serviu quem estava contra ele. E o povo, e eles limparam, fizeram os curativos. O que Paulo falou? Vamos batizar vocês agora? Vamos. Era para ele falar o quê? Estou mal, estou triste, ninguém me entende, vou abandonar o ministério, pastor. Quer que eu te dou outro? Eliseu, velho, doente de cama. Velho, doente de cama tem que ficar quieto. Sim ou não? Não. Segundo Reis 13:14. Segundo Reis 13:14 diz assim, ó: estando Eliseu padecendo, nem na hora de padecer, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, o rei de Israel, o Jeoás, rei de Israel, desceu para visitar, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros e cavaleiros. Você sabe o que virou essa conversa? Eliseu está lá na cama, sofrendo. Eliseu disse assim: você quer vencer os adversários? Ó, está liberando uma palavra profética, está servindo o rei. Você quer vencer os adversários? Quase morrendo. E o Jeoás disse: eu quero. Aí o Eliseu falou assim: atira as flechas. Quem já ouviu essa pregação? Levanta a mão. Quem já ouviu? Ele estava bem para profetizar? Ele estava bem para ajudar o Jeoás? O cara estava morrendo. Atira as flechas. Aí que desculpa que a gente tem para não servir uns aos outros. Eu vou outra agora. Tem um cara na Bíblia que ele perdeu uns filhos, perdeu a mulher não, perdeu o filho, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu os filhos tudo num dia só. Como é que era o nome dele mesmo? Qual que é o nome dele? Jó. Esse cara enfrentou problema na vida, gente? Você acha que ele enfrentou problema na vida? Você sabe o que diz em Jó 42:10? Coloca para mim Jó 42:10. Olha o que fala Jó 42:10. Quem sabe aqui que os amigos foram lá criticar ele ainda? Quem sabe? Que os amigos falaram assim: ó, é pecado, você deve estar em rebeldia. Quem sabe aqui? Levanta a mão. Era amigo. Que jeito que ele estava? Ele estava bem emocionalmente, gente? Não estava. Mas olha o 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quer dizer que Deus mudou a vida dele. Quando? Quando que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele fazia o quê? Orava por quem? Esses amigos, era amigo ou era cara que apontou dele e julgou ele? Ele estava bem para orar por alguém? Ele estava bem? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, ele estava bem para orar por alguém? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que servir as pessoas uns aos outros o tempo todo. Eu não estou bem, pastor, o senhor tem que respeitar. Eu respeito, quem não vai respeitar é Deus. O cara foi ofendido por 3 amigos, perdeu o filho, perdeu tudo. Esse cara era para, não era nem a caverna de Adulão que esse cara devia estar. Esse cara queria estar, era na cova, 7 palmos debaixo da terra. Quem concorda comigo? Aí os amigos, e ele fez o quê? Orou pelos amigos. E o que o Senhor fez? E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto ele possuía. Quantos querem restituição de Deus aqui? Levanta a mão. Faça o bem. Você está esperando ficar legal para você servir os outros? Você está esperando ficar tudo jóia para você servir os outros, querido? Não podemos. Vou continuar. Meu Deus, é hoje. Aproveitar que meu querido era pagodeiro também, viu? Era da banda lá, era compadre meu lá da banda lá. 20 anos, 22 anos já, né? 99, 2000, que nós era parça ele era o tecladista, viu, gente? Era ele. Aí eu estou inspirado aqui, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sofre de enxaqueca, aparece uma pessoa para você pedindo assim: eu estou com enxaqueca, ora por mim. E você sofre com enxaqueca. Tem alguém que sofre com enxaqueca aqui? Levanta a mão.
Beleza. Aí aparece uma pessoa falando assim: ai, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, eu estou com enxaqueca, ora por mim. Oração pelas pessoas é servir. O que você pensa na hora? Não consegui nem resolver a minha enxaqueca, vou resolver a enxaqueca dos outros. Você pensa assim ou não pensa? Pensa ou não pensa? Agora o texto que eu vou ler para você vai te chacoalhar. Gênesis, capítulo 20. Olha que absurdo. Gênesis 20, 17. E orando Abraão. Quem que estava orando? Ele orou para quê? Ele orou, sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem a ter? De sorte que elas pudessem ter? Vem comigo. Abraão ora para as mulheres que são estéreis, para elas ter filho. Deus respondeu a oração deles, sim ou não? Respondeu ou não respondeu? Agora, quem é Abraão? Casado com quem? Casado com quem? Quem é Sara? O que ela é? E o Abraão está orando pela mulher dos outros? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Chega alguém e fala assim para você assim: ó, rapaz, ora por mim, eu quero ser próspero. Você fala: eu estou na pendura, como é que eu vou orar para ser próspero? Veja se tem cabimento, Rogério. Sandra, vê se tem cabimento um negócio desse. O Abraão ora. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você fosse a esposa do Abraão, peraí, como é que é? Você ora para a mulher dos outros ter filho, e Deus faz a mulher do Abimeleque ser mãe, e eu que sou de Deus, eu sou crente, eu não tenho filho. Capítulo 20 de Gênesis, a Sara foi ter filho no 21, e no 20 ele estava orando. Agora a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: eu não tenho autoridade para orar por você, nem minha mulher conseguiu, eu e ela nem conseguiu. Pega o Tiago Miller, que tem a unção, gente. Pega o Diego tem a unção de fazer filho lá, ó, 5 filhos. O Hector está na fila já, e eu quase chegando aí, ó, também. Pega o Hector. Ele tinha motivo para não servir aquele Abimeleque e as mulheres, tinha ou não tinha? Mas o que ele fez? Agora eu te falo, Deus usou ele ou não usou ele? Usou ou não usou? Deixa eu te ensinar uma coisa. Esse texto me ensina que às vezes você pode estar com um problema em alguma área da tua vida, e no mesmo problema que você está passando em casa, você vai resolver o problema da casa dos outros. Aí você fica travado dizendo assim: não vou ajudar tal pessoa porque eu também estou com aquele problema. Aí aquela pessoa não recebe a bênção. E eu sei, querido, que aqui tem um conflito muito grande. Porque a primeira coisa que a gente tem a pensar é que Deus não é justo. Deus não é justo. É a primeira coisa que as pessoas pensam. Eu oro pela mulher dos outros engravidar, engravida. A minha, meu filho, nem orando, nem não sei o que, eu faço de tudo, caminho, não engravida. O que está acontecendo? A primeira coisa que a gente entende é: Deus é injusto. Só que a Bíblia diz em Hebreus, olha o que diz em Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quer dizer que você tem que servir e servir e servir. Sabe o que aconteceu? Vem comigo. No 20, essa é de graça. No 20, ele ora pelo problema dos outros. No 21, Deus resolve o dele. Você fica aí, ó, esperando Deus resolver o teu problema para servir os outros. E quando Deus está falando assim, ó, querido, ajuda lá, que eu te ajudo. Não é o contrário. Quem está entendendo aqui? Fala para quem está do seu lado, fala assim: eu não sei se você está me entendendo hoje. Nós temos que ajudar alguém. As pessoas pensam em título, cargo dentro da igreja, sendo que a primeira coisa que Deus quer é que a gente sirva uns aos outros. Você está lá na célula, você não pode ficar igual um palito de fósforo queimado lá, que não tem serventia para mais nada. Você tem que falar assim: o que é para mim fazer na célula?
quero fazer oração. Eu quero dirigir o louvor. Você vai servir aquelas pessoas com o louvor. Aí você fala assim, mas a minha voz é de taquara rachada. Tinha que ser a Neia para vir cantar na célula. Pois é, cabeção, canta com essa voz, que o capítulo 20 é você que canta com essa voz de taquara rachada para abençoar os outros. No 21 você fica com a voz igual a da Neia ou melhor que a voz da Neia. O que você quer? Fala de oferta na célula. Aí eu não vou falar de oferta na célula, porque eu vou pedir dinheiro, vamos chamar de Edir Macedo na hora. E outra, eu vou falar que Deus é um Deus da provisão, um Deus que multiplica, meu negócio está dividindo, eu estou reparcelando. Só que no capítulo 20, Abraão ora para os outros e Deus ouve a oração dos outros. No 21, a resposta chega na casa dele. Prega na tua célula, se eu tiver o dia da oferta, fala que existe um Deus próspero, que as pessoas que estão ouvindo vão ser prósperos no capítulo 20 e você no 21. Aí você fica assim, Deus, o senhor não vai mandar? Deus vai falar assim, você não vai fazer? No que eu posso ajudar? A gente tem tanta coisa que nós podemos fazer na obra de Deus. Jó orou, Paulo pregou, foi tantas coisas que foram feitas, tantas coisas. Vem ali para a igreja, ajuda a tua célula, traz vida para Jesus, conhecer a palavra na igreja. Quando você traz uma vida para Jesus, você está servindo aquela pessoa. Não tem desculpa. Ai pastor, o senhor não sabe o conflito que eu estou. Eu não sei o conflito que você está, só que eu sei de uma coisa, não importa o conflito que você está, Deus falou que é o seguinte, não tem desculpa, nós temos que servir uns aos outros. E sempre em abundância. Abundância é intensidade. Apocalipse, no último versículo, Apocalipse 22:12. Eu fui em Gênesis, estou em Apocalipse. Apocalipse 22:12 diz assim, ó, eis que venho sem demora. Fala para quem está do seu lado assim, ó, é sem demora. E comigo está o galardão. Quem sabe o que é galardão aqui? Levanta a mão. Galardão é recompensa. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí você fala que você quer parar. Se você parar de servir uns aos outros, Deus vai pegar aquela sacola que Ele tem para te dar. Ah, já parou? Vou parar também. Porque Deus vai dar segundo o que a gente fizer. O nosso galardão é em cima das nossas obras. O que Davi estava? Davi estava mal, mas ficou sabendo que Keila precisava de ajuda. Eu posso estar mal, eu vou ajudar. Esse é o espírito que Deus quer ver em nós. Jesus Cristo estava mal, suou gota de sangue, chorou, sofreu, foi humilhado, não queria ir para a cruz. Eu não quero ir para a cruz, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita. Davi não tinha ânimo, os 400 não tinha ânimo, mas foram. O que é um domínio de uma alma? Estou sem motivação. Está sem motivação e joga lá na caverna. E o Kiko, quem que dirige sua vida? Não é a motivação da alma, é a consciência de saber o que Deus espera de mim. Eu não estou afim, pastor, mas eu sei que eu tenho que ajudar Keila. O último versículo de Samuel diz o seguinte: partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou todo o gado, fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Se você fizer o bem para as pessoas lá fora, sabe o que vai acontecer? Vai ter muita gente que vai ser salva. Vamos saquear o inferno? Vamos tirar muitas pessoas. Você tem cela na tua casa, arregaça, manda chama. Ah, mas eu tenho medo. Vence o medo. O que vão pensar? Não importa, faz que nem Paulo. Estou doente, estou pregando o evangelho. Faz que nem Davi. Davi formou um exército de 400 amargurados. Um cara que consegue pegar um exército de amargurado e transformar num exército guerreiro, era o melhor exército dele. Isso me ensina, querido, que você pode estar acabado, você vai ser o melhor exército de Deus nessa cidade. Você vai ser o melhor exército de Deus.
Você pode falar, meu casamento, pastor, está por um fio. Fica tranquilo que Deus vai mandar 3 dobras nele, como diz o provérbio, que aquilo que é unido em 3 dobras não se quebra, vai ficar forte e você vai ajudar muita gente a sair de problema conjugal. Fique em pé, vamos orar.